Olá, tudo bom? Deus abençoe a tua vida. Nós estamos aqui mais uma vez no Rompendo Limites, em um conhecimento avançado, crescendo na palavra e sabendo de uma coisa: quanto mais eu conheço as Escrituras e, na verdade, consigo compreender as Escrituras, eu consigo chaves para a minha vida, eu consigo respostas que eu preciso. E você que está aqui comigo sempre, por favor, siga aí o meu canal, se inscreva, curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso é muito importante para que a gente possa ter um engajamento aí muito maior. E também no Instagram, me segue, Jael Pereira 12. Ali você pode crescer muito. Eu quero falar sobre um tema hoje para você. Focalize no resultado, mas respeite o processo, ou os processos, É interessante como é natural, Isso é a nossa natureza. A gente quer as coisas prontas. E a gente vive cada vez mais num mundo onde tudo é muito rápido, é muito micro-ondas, Muito tá ali, toma lá da cá, já pega, realiza, vamos para a próxima fase, vai. E às vezes falta um pouco, desse processo. E quando se fala de processo, sempre é visto de maneira negativa. É como se fosse uma coisa muito árdua. E claro que quando se fala de processo diante de algumas conquistas, é natural que você pense: meu Deus, que preço que eu vou ter que pagar para poder chegar àquele propósito da minha vida. Eu quero tanto aprender um novo idioma, mas quando eu penso nos dias que eu vou me dedicar, no que eu vou ter que abrir mão, no tempo, etc. Já estou cansado. Queria tanto tocar um instrumento. E quando vem esses sentimentos? Quando você está num show, num evento, você que tem até mesmo já o talento, e você vê alguém executando um violão, um violão porque eu gosto, E ali numa habilidade, numa capacidade, a gente começa a dizer: meu Deus, como eu queria tocar como aquela pessoa. Se desse só, Coloca a mão na minha cabeça aqui e transfere todo esse conhecimento. Seria tremendo. Você sabe que teve uma história, eu faço uma paráfrase em cima dela, na verdade, porque eu não lembro ela pontualmente, mas a história sim eu lembro, que houve um recital de piano. E ali havia um público muito distinto assistindo aquele pianista que estava dando o seu melhor. E quando terminou aquele lindo recital, uma senhora, ela se aproxima do pianista e ela chegou para ele e disse: olha, eu vou dizer uma coisa para você. Ouvindo você tocar aqui hoje, eu daria metade da minha vida para poder tocar como você toca. Ele olhou para os olhos daquela senhora e disse: mas eu quero dizer uma coisa para a senhora, foi isso que eu fiz. Foi exatamente isso que eu fiz. Porque às vezes nós vemos a execução de algo, um cirurgião trabalhando, uma pessoa com habilidade sobre algo que ele constrói, realiza. Parece tão fácil na mão de outros. E a nossa tendência, às vezes, é desejar aquele resultado, nós queremos aquele alvo, mas não gostamos dos processos. Mas na vida não tem conquista sem processos. E quando a gente começa a perceber que nos processos nós crescemos demais, nós temos a oportunidade de vislumbrar coisa tremenda, porque é natural, no processo a gente começar a fazer conta. Daqui a 5 meses termina. Não vejo a hora de chegar daqui a 4 anos, eu vou estar terminando isso e tudo, como se naquilo ali tudo terminasse. Eu ministrei uma palavra esses dias, está até no YouTube, sobre o tema perigosamente confortável. Eu falo um pouco sobre isso, sobre aquela sensação que a gente tem de terminar algo e dizer: acabou, estou livre, estou tranquilo, está tudo bem. E na verdade não existe isso tudo bem. A gente sempre vai ter novos desafios. Então qual que é o erro de você viver só o futuro sem você aproveitar o processo? É quando você chegar lá naquele futuro tão esperado, você já está pensando em algo no seu próximo futuro. E aí a gente perde as lindas oportunidades da vida, que acontece até às vezes nos processos disciplinados que temos da vida, e a gente perde essa grande oportunidade de crescer, conhecer pessoas, conhecer lugares, de aprender coisas novas e até mesmo de ser desafiado numa vida que realmente às vezes ela torna-se algo que possa fazer sentido para alguém. Então, olha, focalize sim nos resultados, mas respeite os processos. O apóstolo Paulo diz
ele diz uma coisa não só nesse texto, mas esse contexto estava muito ligado ao ministério dele, quando ele diz: porque a minha leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. É interessante porque ele fala sobre produção. Eu gosto de citar isso, né? Já devo ter falado aqui em alguma gravação, e na verdade eu gosto muito porque Paulo, ele está dizendo o seguinte: meu Deus, a tribulação é leve, ela é momentânea, mas não faz sentido você chamar a tribulação de leve, muito menos de algo momentâneo, porque quando a gente está no sofrimento, parece que uma hora é como um dia, você está ali, meu Deus, a noite não passa, a noite fica grande, a semana fica enorme, no meio da tribulação parece que a vida, né, não vira, não vai, e é interessante porque ele chama de momentâneo. Ao mesmo tempo, peso que a gente carrega quando você está com a tribulação, parece que você está com uma tonelada nas suas costas, você já acorda, parece que tem um monstro em cima de você. Não é assim a sensação? Aí Paulo diz que é leve, Paulo diz que é momentâneo. Para mim está muito claro, ele está dizendo porque ela produz. É interessante porque o fato não é o objetivo de ser leve ou momentâneo, mas sim pelo fato dela produzir algo. A produção justifica. Porque se eu passei por uma tribulação, mas ela produziu algo bom na minha vida, eu vou ficar com algo bom que ela produziu. A tribulação é passado. Agora, se eu passei por uma tempestade, por uma tribulação, e ela não produziu absolutamente nada de bom na minha vida, eu vou continuar atribulado. Porque eu vou viver tanto o sofrimento que passou, quanto o sofrimento atual, por não ter mudado em nada. Faz sentido para você isso? Eu gosto muito das metáforas, né? Ou da metáfora, quando fala dos 7 frutos da terra. A verdade é que a Bíblia fala da tâmara, né? Mas na verdade a Bíblia fala do mel, né? Terra que mana leite e mel. Não fala ali a princípio da tâmara, mas o mel é resultado da tâmara. A Bíblia fala do pão, mas na verdade tudo começa com o trigo, com a cevada, né? O processo que o trigo passa na eira, inclusive quando passa com uma espécie de madeira, com pedaços de metal, pregos, né? Metal que passa em cima, que vai ali separando a palha do trigo, a palha da semente. Então é interessante porque a semente é que vai me dar o trigo vai me dar o pão, mas às vezes eu não quero o processo da eira, onde eu vou lançar tudo para o alto depois e o vento leva a palha, e o que cai é semente. Você entende isso? Você compreende que Paulo está dizendo o seguinte: a tribulação é leve, é momentânea, mas por quê? Porque produz eterno peso de glória. Ela produz algo na minha vida. Tem dias que não são dos melhores, mas ele pode produzir um próximo dia maravilhoso. Existem dores que elas fazem muito mal para nós, mas ela pode produzir uma gratidão após tão tremenda que você vai sentir a pessoa mais privilegiada da terra. Eu não estou dizendo que a gente tem que sofrer, eu estou dizendo que a gente precisa aproveitar momentos da vida para aprender algo como a gratidão, algo como o altruísmo, perceber que a vida não é só você que está nesse mundo, mas tem pessoas ao teu redor, algo que envolva também ajudar as pessoas. E aí uma série de lições que a gente pode tomar. A mesma coisa a azeitona, ela passa pela prensa e produz azeite. Ou mesmo a uva, que é pisada, né, pelo lagar, ali no lagar, e ela produz um suco delicioso e maravilhoso. Aí você vai ver os frutos da terra, cada um deles tinha um processo que eles passavam. Esses frutos que é dito lá em Deuteronômio capítulo 8, que fala a respeito da terra prometida, que fala de um ambiente novo, é muito interessante porque ali fala de paladar novo. Eu até posso trazer outra palavra, outro momento, sobre essa nuance aí. Mas vamos falar, querido, sobre a produção. Vamos falar sobre processos. Vamos falar o seguinte: eu preciso focar no meu alvo, eu preciso focar no meu resultado, mas eu preciso respeitar os processos. O tempo, os meses, a idade, o processo do dia, as coisas vão acontecendo em uma semana, um mês. Existem coisas que não resolvem-se da noite para o dia. Aliás, algumas delas você nem terá grandes resultados se tiver pressa. Uma boa comida, ela não vai ser feita instantaneamente.
ela passa por um processo desde a execução da receita, da compra, de qual ingrediente que está comprando, como ele é, se é fresco ou não, como se usa, o processo da feitura. Quando ele chega no prato, tem gente que come em 10 minutos, 10 nada, 5, simplesmente comeu, né? Parece que ele nem discerniu que está ali. Um chefe de cozinha que passou por um processo de construção daquele prato, ele de fato, se ele fosse focar só no resultado ou só no dinheiro que ele ganhou, ele poderia ficar tão infeliz, mas ele gosta. O processo também faz parte do aprendizado, faz parte do prazer de alcançar, de realizar algo diferente. É como um músico que faz uma grande apresentação, aí você não conhece as horas e horas e horas e horas diárias de preparação para uma apresentação de 40 minutos. Como um pregador, aí eu falo da minha área, que chega no púlpito e ministra durante 35 minutos, ou que seja uma hora, mas que foram horas e horas e horas de trabalho. O que você precisa entender, querido, é que o processo também ele é satisfatório. Por mais dolorido, doloroso, por mais pesado que sejam os processos da nossa vida, de trabalho, de execução, eles também são, eles podem, na verdade são, prazerosos na vida. Comece a perceber isso na tua história e não fique só focado no resultado final, porque isso pode tornar você uma pessoa extremamente frustrada com a vida. Alguém que simplesmente vive só o futuro, não consegue perceber o presente. Ah, mas a semana é muito difícil, tantas coisas, tantos compromissos. Não sofra antecipadamente, termine o teu dia e aprenda: quem se adianta governa, quem se atrasa é governado. Faça aquilo que aprendi quando Deus me deu essa frase. Todos os dias antes de terminar, eu faço a agenda do próximo dia. Toda semana, da próxima semana. Todo mês, do próximo mês e todo ano eu faço uma proclamação do próximo ano para nortear a minha vida. Então, antes do dia começar, eu me adiantei e já liberei um decreto, uma palavra para ele. Tema que posso até falar aqui também, né? Porque esse tema é amplo. Quem se adianta ou quem se antecipa, governa. Agora, entenda isso. Não adianta sofrer antecipadamente, mas sim governar sobre o tempo, governar sobre o teu dia. Respeite esses processos da vida. Para dar o melhor azeite, a azeitona passa na prensa. É uma tribulação muito grande. A uva nem se fala, é pisada. E às vezes está sendo pisado, diz: mas apóstolo, não entendo essa vida. Eu sou pisoteado. Espera e verás o melhor suco que vai sair disso, o melhor resultado, a melhor pessoa da história. Você vai ser desejado nas melhores empresas e multinacionais que tiverem. Aqueles que estão à sua volta vão desejar ter você próximo. Por quê? Porque depois desse tempo de processo, você é uma pessoa agradável, deliciosamente agradável. Eu quero dizer para você, pode estar ruim agora, as coisas podem não estar como você desejou, mas acredite, Deus está preparando você para coisas maiores. Então focalize-se nos resultados. É bom, mas respeite os processos e você vai ver que coisa maravilhosa. Mas você que está me ouvindo, compartilhe esse vídeo com alguém. Você que está me seguindo, me siga também no Instagram, Joel Pereira 12, e compartilhe esse vídeo e provoque um grande engajamento aí. Até a próxima. Deus abençoe você.